paz seja com todos. Estamos aqui para a gente fazer o nosso estudo bíblico. Estamos aqui no nosso trabalho, canal Cristo é o Caminho, e vamos estar conversando. Temos aqui nossos irmãos que vão estar nos ajudando, passando o parecer de cada um nesse tema da regeneração. Eu sou o Marcos, temos aqui Tiago. Senhor, eu não tenho dúvidas que Deus pode e vai falar tremendamente contigo, irmão. Glória a Deus. Esse vai ser um vídeo edificante que serve não somente, Deus vai falar comigo, com o pastor, com o irmão Paulo, vai falar com todos nós, e você tem incluso nisso. Isso aí. Então, continua com a gente que vai ser bênção. Nós temos também o nosso irmão Paulo. Sou Paulo, graça e paz a todos, que nós possamos estar aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor, dividir este momento de palavra, que é importante não só para nós que estamos aqui reunidos, mas para vocês também que estão aí do outro lado da telinha. Então, que seja edificante para todos nós. Em nome de Jesus. E temos o Paulo, que tem mania de ficar atrás das câmeras, que está aí com a gente. Paulo? Todo no meu lugar. Então nós vamos fazer uma oração para que Deus possa dar direção, alcançar todos que estão precisando daquilo que vai ser falado aqui. Nós vamos orar, pedir para o Paulo fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para Te adorar, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que quando estamos reunidos, Senhor Deus, para falar de Ti, Senhor Deus, o Senhor está conosco, Senhor Deus, para Te adorar, Senhor Deus, bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Então, eu Te agradeço imensamente, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e falar de Ti, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, Senhor Deus, que é a fonte de vida, Senhor Deus, em nossos corações. É isso que eu Te peço e Te agradeço nesta noite. Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como nós vamos falar sobre regeneração, vamos explicar algumas coisas, né, que só entrar assim sobre regeneração fica meio que faltando algumas coisas. A regeneração, para quem gosta de teologia, ela faz parte do estudo da soteriologia. A soteriologia, que é o estudo da salvação, ou o estudo da graça, entendeu? E o estudo da graça ou da salvação, ele não é só regeneração, ele tem mais. Então a gente vai estar falando hoje sobre essa parte, mas tem também sobre o novo nascimento, tem sobre a santificação, certo? Tem sobre também a justificação. Então, hoje a gente vai falar desse tema, regeneração que inicia, que a gente vai estar explicando mais à frente. E se Deus abençoar e nos dar condição, nós podemos voltar e falar os outros itens também. Amém. Certo? Só que assim, eu gostaria assim, que a gente vai falar sobre salvação. Eu gostaria que o Tiago falasse um pouco, Tiago, sobre queda. Porque assim, existe assim, só uma coisa bem rápida, né? Só pra gente entender, porque do outro lado você tem pessoas que falam assim, salvo do quê? Não é? Vocês já ouviram falar isso? Alguém falar? Às vezes parece que é meio assim, uma pessoa irônica, tirando sarro, mas às vezes é sério mesmo. Mas salvo do quê? Por que eu sou salvo? E é dúvida que a pessoa tem, a pessoa é cristã. Então assim, por que ser salvo? Porque houve uma queda. Aí a gente fala assim, bem rapidinho sobre, depois também a gente pode trazer sobre isso, que é o estudo do pecado, chama amartiologia, que é também, os que eu estou falando são nomes gregos, né? Então assim, o homem teve uma queda do quê? Então, começou alguma coisa? O que começou? É isso que eu gostaria que o Tiago falasse assim, bem superficial, para a gente já entrar num vídeo muito do tema da gente. Em Gênesis 1, a gente vê que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Só que aí, quando chega em Gênesis 3, o homem tem a sua queda. Ele erra, porque ele passa a obedecer a voz do inimigo, da serpente, que simboliza o inimigo, e desobedece ao Senhor. Ele vai contra o Senhor porque ele quer ser como Deus. Mas no DNA do homem ele já era como Deus, ele não precisava daquilo, mas ele queria mais. E por orgulho, o orgulho precede a queda, o homem caiu. Aí quando chega em Gênesis 4,
Gênesis 3, lá no finalzinho, Caim ainda mata Abel. Aí chega em Gênesis 4, aí Caim ele vai ter relações com sua esposa e ter um filho. Só que aí a Bíblia não vai falar mais que o filho de Caim nasceu à imagem de Deus, vai falar que nasceu à imagem de Caim. E Caim, ele já estava com a imagem, com o DNA corrompido. Então a vontade de Jesus é regenerar o ser humano ao DNA original, ao DNA entregue ao primeiro homem, que foi Adão. E de Gênesis 1 a 4, muita coisa acontece. Uma delas, a queda. E a queda perde a imagem e semelhança de Deus, não é isso, Paulo? Isso aí. E você vê que Deus, quando ele coloca Adão no Éden e Eva, seria para quê? Para que eles estivessem lá finalmente. Tanto é que até tem a árvore da vida, né? Sim. Então Deus proíbe deles comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida, livremente. Se eles comessem, ia ficar eternamente ali. Nós teríamos nascido no Éden e estava todo mundo que nem eles. Mas eles acabaram sendo influenciados pelo diabo, que usou a figura da serpente, e aí houve a queda. Só que, assim, muitas pessoas, é bom a gente frisar isso, tem muitas pessoas que acham que Deus foi pego de surpresa. Né? Jamais, porque a palavra de Deus fala que antes que tudo fosse, o Cordeiro já existia. Então o Cordeiro, que era Cristo, já está preparado para um dia ele ser imolado pelos pecados. Isso antes de existir nenhum pecado. Aliás, sem existir nada, né? Ninguém. Então Deus, na sua soberania, na sua onisciência, onipresença, no seu poder todo, ele já tinha o Cordeiro preparado para a queda do homem. Ou seja, a essência da humanidade, a essência do homem, ele foi feito para viver eterno. Não foi feito para morrer. É eterno. Só que depois veio a queda e o homem passou a morrer. Por isso fala assim, se comer, certamente morrerás. Mas você não vê que naquele momento que ele comeu, ele não morreu. Fisicamente não. Ele morreu a morte espiritual. Houve uma separação do homem para com Deus. E aí Deus sabia de tudo isso, inclusive ele tem o plano de salvação que vai até o Cordeiro, o sangue derramado, para que o ser humano voltasse a essa essência de ser eterno de novo. O plano de salvação nada mais é que foi criada a imagem de Deus para ser eterno, atemporal também, só que houve a queda e agora a gente vai ter que voltar a essa essência, mas para isso tem que participar de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Justamente. Muito bom. Isso aí. Então, cair do quê? Aliás, ser salvo do quê? Dessa queda, e nós falamos que também, eu acho, dá um estudo muito bacana a gente falar, porque tem uns pormenores ali que às vezes as pessoas fazem algumas confusões. Isso. Aí é bom a gente também, se Deus abençoar, a gente vem trazendo, vai fazendo aí como chama quando a gente faz uma sequência de estudos, esqueci o nome. Minissérie. Isso, eu vou lembrar até sequência. Eu vou lembrar até o final, a gente faz isso daí. Aí a gente pode fazer todos. Roteirinho, né? Cria um roteirinho. Isso. O roteiro. Aí a gente fechando a salvação, a gente vai lá no estudo do pecado, para o pessoal entender. Porque tem muita gente que culpa Deus por muitas coisas que não tem nada a ver, entendeu? Que a culpa é somente do homem. E no estudo da ramartologia eu acho legal por isso, porque a gente frisa coisas que nós erramos e às vezes a gente quer jogar a culpa em Deus ou em pessoas, nos irmãos. Profundo. Uma coisa interessante que você citou, pastor, que Deus ele nunca é pego de surpresa. Desde o princípio estava ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Cordeiro já estava no princípio. E talvez o irmão que está assistindo a gente se perguntou, mas onde que mostra na Bíblia Deus Filho, Deus Espírito junto com Deus? Tem outra passagem aqui, mas essa deixa um próximo vídeo, que é mais difícil explicar. Gênesis 1:27. Deus não fala, basicamente, até uma criancinha que entende um pouquinho de português é entender. Deus não fala no singular, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Deus fala no plural, então eu acredito que Deus pega aqui, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vamos nos reunir nós três. Agora, passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, não é a minha. Então, Deus não estava sozinho. Estava ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o homem, o ser humano, foi criado com um DNA divino.
na mesma unidade que os três. É claro que é bom a gente frisar que assim, o homem foi criado assim, a imagem e semelhança de Deus. Hoje o homem não é mais a semelhança de Deus porque nós Por causa da pecamos. queda. Do pecado, então hoje nós somos até a imagem, mas não, né? Sim. Mas não a semelhança. Mas a promessa de Cristo nessa salvação, como Paulo falou, da raça humana, nos promete que um dia haverá uma transformação onde nós vamos receber um corpo glorificado, aí voltaremos como no princípio, e aí vamos Totalmente estar... regenerados. Isso, aí vamos ver eternamente ao lado do nosso Deus. Tá? Então é isso. Como nós falamos no começo, existe divisão, né? Eu falei para vocês, eu esqueci de uma. Eu falei 4, mas são 5. Tem a reconciliação. Reconciliação também? Tem a reconciliação também. Então a gente tem a regeneração, novo nascimento, reconciliação, santificação e o último é justificação. Perfeito. Pastor, explica a diferença para nós. Qual a diferença entre novo nascimento e a regeneração? Isso. Então, a gente fazendo o estudo da regeneração, aí a gente vai estar explicando sobre regeneração, a gente vai começar a entender os outros também. Tá? Todos ligados. Isso. Amém. Ó, eu vou ler aqui uma promessa que está em Jeremias 31:31. Você quer ler, Paulo? Você é bom de leitura aí? Deixa eu os olhos enxergar bem. aqui. Eu para enxergar, meu Deus do céu. Quando Deus, na época lá de Jeremias, ele fica lá, sabe, entristecido com o povo começa a pecar demais, e eles até são entregues a Nabucodonosor, né, para poder ser cativo. Mas ele, pela boca de Jeremias, ele fala assim, que ele faz uma promessa, ele fala assim, ó, haverá um dia, eu estou falando nas minhas palavras, o irmão Paulo vai ler aqui, ele fala assim, haverá um dia que colocarei a minha lei em vosso coração. Ou tem alguns que falam assim, eu colocarei o meu espírito em vossos corações, onde não vai precisar ninguém estar ensinando, porque o próprio espírito vai estar... Que vai ensinar todas as coisas. Isso, e isso daí já é uma promessa de regeneração. Tá? Você conseguiu achar aí? É 31? É o 31, você pode ler até do 31 ao 33. Jeremias 31. Consigo enxergar aqui, meu Deus do céu. Eu tô com uma lentilha ruim. Jesus amado. Eu já passei para você ficar isso, porque... Se quiser que eu leio, eu leio. Quer ler, Paulo? Porque eu tô... É que aqui a minha Bíblia ela fica mais clara aqui. Pode ir. Avisa para quem não está vendo. É verdade. É no celular. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, mas os tirei da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até o 33. Aí tem umas que colocam assim, porei o meu espírito, entendeu? E aí fica claro que o Espírito de Deus é que vai estar mostrando, que é o que hoje acontece com a gente. Quando a gente vai para o livro de Romanos 5, ele fala assim, Paulo fala que a gente, quando estava ainda morto, quando a gente estava ainda em pecado, quando a gente era inimigo de Deus, tá? A gente lê lá Romanos 5, versículos 6, 8 e 10, ele fala esses tópicos. Quando a gente estava morto, quando a gente estava em pecado, quando a gente ainda era inimigo de Deus, Jesus veio e nos regenerou. Ele veio e nos regenerou. Certo? Então, o que é a regeneração? A regeneração, a gente tem assim uma coisa assim, por exemplo, Paulo lembra o dia que você foi salvo? Lembro. Quando você foi salvo? Né? Foi, a verdade mesmo, a salvação mesmo veio no dia 15 de novembro de 2000. 15 de novembro de 2000, porque você foi até a frente da igreja? Não. Aceitou Jesus? Não foi bem assim. Não foi bem bem assim. rapidinho assim, como foi? Não foi bem assim, não. Do
duvidava assim, das coisas de Deus, achava que aquilo era charlatanismo, era tudo piada, era tudo mentira. E aí eu comecei a sentir uma coisa diferente, o poder de Deus, eu comecei a sentir Deus verdadeiramente dentro de mim. E quando eu fui ver, eu estava chorando e falando, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Esse dia foi sua salvação. Esse dia foi minha salvação. Então, mas só que, se eu perguntar para vocês, vocês vão falar a mesma coisa. Só que, na verdade, a nossa salvação não é nesse dia. A nossa salvação é na regeneração. Nós somos, porque é o seguinte, quando a gente está morto, é assim, uma forma que a palavra de Deus nos mostra para a gente entender. Quando nós estamos mortos em Cristo, a gente, quer dizer, quando você pega uma pessoa morta, você não tem como conversar com ela morreu, já era. Então isso que ele quer dizer, quando eu estou morto em Cristo, eu não tenho condição de ouvir, de entender, de sentir nada em relação a Deus. Então, no dia que eu sou regenerado, a gente não sabe. Por quê? Porque é o dia que o Espírito de Deus entra, como nós lemos de Jeremias, ele vem até a pessoa, aí esse passo que o Paulo deu de ir até um determinado lugar, e lá ele dá essa abertura, foi por quê? Porque o Espírito já está trabalhando nele. Se você... uma coisa antes. Isso, uma coisa antes. A nossa salvação, porque a nossa salvação ela começa na regeneração. Por que ela começa na regeneração? Porque quando Deus, a palavra de Deus em Efésios 1 fala sobre os eleitos, Sim. fala sobre os eleitos. Então, quem são os eleitos? Deus, dentro do seu parecer, do seu conhecimento, que é uma coisa que a gente não tem como explicar. Deus tem os seus eleitos. Então ele pega o que? Ele elege pessoas, que a Bíblia fala várias vezes, os seus eleitos. Então ele elege algumas pessoas, o Espírito dele é colocado na gente. E aí você passa a começar a entender, a começar a ser atraído, a começar a querer fazer, mesmo que com o pé atrás, mas a gente começa a querer, que antes a gente não fazia. Aí é o trabalho da regeneração. Mas Isso não, que ela é a primeira. trazendo assim de uma forma só mais científica para as pessoas que você conseguir ter uma visão. Regenerar, da palavra gerar. Ou seja, a gente está produzindo. Quando a gente está lá no Éden, a gente estava produzindo, estava fazendo alguma coisa. A gente decaiu, parou de produzir. Regenerar é voltar a produzir. Vamos dizer, estou falando voltar a gerar, voltar a produzir. No caso, voltar a produzir as coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus entrou dentro da gente. Passou a fazer morada. Aí, assim, se alguém pergunta assim, mas por que o Paulo foi escolhido? E o que ele tem de melhor? Não. É algo que vem de uma análise de Deus. E ele escolhe colocar o Espírito dele. Porque você pode ver, não tem pessoas que você fala assim, não, agora esse cara aqui vai se render aos pés do Senhor. Ele não vai. Ele não vai. Às vezes você faz aquela pregação, a pessoa até chora, mas ela não vai. Por quê? Porque ela não é uma pessoa regenerada. Ainda não é regenerada. Aí o primeiro passo é a regeneração, para depois chegar naquilo que você falou. Qual a diferença de regeneração E um novo e nascimento. o novo nascimento? O novo ali, Perfeito. o Paulo, sim. O que você testou para a gente é o seu novo nascimento. Sim. A partir do momento que você nasceu de novo. Aí tem um processo que é quando a gente for estudar, aí a gente fala, entendeu? E aí também da santificação, da justificação e da reconciliação. Todos eles têm partes que Deus vai trabalhando. Você vê que assim, a gente não... Às vezes a pessoa quer assim... você quer... Tem seu filho lá, tem um problema. Você ora por ele e quer que ele... Mas não é assim. Existe um processo. Você está vendo que aqui está separando. Então vai regenerar. Até Deus é tranquilo com isso, né? Até Deus. É que parece que nós que somos apavorados, né? A gente parece que assim, ó, eu tenho que pregar hoje que o cara tem que ser salvo hoje, que amanhã, né? Se ele morrer, mas não é. Mas então pode-se dizer, para quem está nos assistindo, que regeneração seria algo que antecipasse, uma preparação para que você recebesse lá na frente uma salvação ou algo assim? Não, assim, vamos entender assim, ó, eu quando eu não tinha Cristo, eu era morto em Cristo, então eu era um cara devasso. Tudo que para mim era certo, para Deus não era. Quando Deus coloca o Espírito dele em mim, que aí é a regeneração, agora o Espírito dele começa a trabalhar e eu começo a olhar de um olhar diferente. Eu começo a desejar de forma diferente. Entendeu? Eu começo já, aonde, assim, deu uma vida para mim. Quando o Espírito, a Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, fala sobre o Espírito vivificador, que é o Espírito de Deus que vem em nós, ele dá a vida, e agora você começa a perceber. Vamos dizer uma coisa bem
bem assim, bem simples. Eu estou morto, o Espírito Santo veio abrir o olho, eu começo a enxergar. Aí eu começo a ir atrás dessas coisas. Esse é o ponto. Nós somos criados para ter vida. Fomos criados para ter vida em Deus, em adoração, em louvor, em viver em Cristo, em viver em Deus, no Criador. Quando houve a queda, morremos. Houve a separação. A regeneração, ela também vem aquela parte de vivificação que você acabou de falar. Reviver. Você estava morto, passou a reviver para voltar a produzir ou a voltar a gerar em Cristo ou em Deus as coisas boas divinas. É por isso que quando eu falei para vocês que em Romanos 5, ele fala assim, que eu estava ainda morto. Sim. Quando eu estava ainda em pecado. Quando eu era ainda inimigo de Deus. Por quê? Porque você é regenerado, mas você vai continuar com a sua vida. Sim. Não é assim, o Espírito Santo foi colocado, agora transformou tudo, não. Que é isso que a gente vê as pessoas falando. Olha, o dia que eu tive encontro com Deus, mudou tudo. Na verdade, é que o pessoal entende o novo nascimento como esse encontro com Deus. Mas nós já tivemos um encontro com Deus na regeneração. Sim. O pessoal pega várias coisas da receita e bate tudo no liquidificador e pronto, é isso aí. É por isso que o E estudo... mistura tudo, mas na verdade tem a separado, né? separado. Isso. É porque a gente fala, o estudo da salvação. Não é só ser salvo. Entendeu? A graça, porque você pode entender, quando você fala salvação, dá até para engolir direito assim, mas quando você fala graça é diferente. É uma coisa mais, Só que né? as pessoas imaginam que é tudo igual, que nem ele falou. Isso. As pessoas pegam como se fosse liquidificador, não, é tudo igual, mas não é. Se você separar, é tudo separadinho, graça é uma coisa, isso é outra coisa. E tem o processo, né? A questão do processo, né? Só que nós, como seres humanos, a gente não tem essa paciência de seguir esse processo. A gente quer tudo para ontem, como se fosse, eu entrei na igreja hoje, já mudei, pum. E não é assim, né? Ou as pessoas, né? Ou as pessoas. Quando a gente quer. Tem gente que não é tolerante das pessoas, porque ele fala, puxa vida, eu vou lá na casa da pessoa, eu dou uma cesta básica, eu falo com ele, eu arrumo um serviço e a pessoa não se converte. Por quê? Porque na verdade, quem converte é Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo instrumentos de Deus para pessoas. Então o que a gente fala aqui é o Espírito Santo que leva até a pessoa e dá um entendimento para ela. Se Deus tem esse plano de salvação na vida da pessoa, ela vai entender de uma forma diferente. Se Deus não tem, ela entende de outra forma. Então, essa coisa da gente... Tanto é que tem pessoas que ele tem essa coisa, ele luta porque ele quer salvar pessoas. Eu quero salvar, mas a gente não salva ninguém. Trazendo mais para o lado psíquico da coisa, vocês estão falando de pessoas, da forma que entende, eu tenho uma visão assim. A maior dúvida que um ser humano pode ter, a maior dúvida de todas que qualquer ser humano pode ter, é que se realmente Deus existe ou não. Isso eu estou falando desde que a pessoa nasce e no passar da vida dela, eu tenho certeza que essa dúvida martela na cabeça, porque de repente é a falta do Espírito Santo mesmo, até ela ser regenerada. E aí o que acontece? Quando a pessoa é regenerada, ou seja, ela é vivificada de novo, ela sente o poder do Espírito Santo, ela passa a ter certeza, que é a fé, que Deus existe. E dali por diante, tudo vai mudar. Porque você passa a não ter mais dúvida. Você tem certeza. Só que é uma certeza através da fé, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, tudo muda. Só que as pessoas, no psique dela, falam que tem que mudar, mas uma mudança aparência, que é coisa de dogmas. A pessoa tem que usar terno e gravata, a mulher tem que usar saia, tem que mudar uma aparência, porque tudo mudou. Não, o que muda é dentro da pessoa. Ela foi vivificada, ela renasceu de novo, ela vai gerar de novo, ela tem certeza que Deus faz morada na vida dela. E a partir daquele momento, tudo vai mudar. Só que é aquela coisa, se a gente colocar como se fosse uma corrida, vamos colocar que a gente pega aqui a Raposa Tavares, vazia, e a gente faz uma corrida nela, vai ter pessoas que vai estar com uma Ferrari, vai ter pessoas que vai estar de patinete, outras vai estar andando. Ninguém vai chegar no final da Raposa Tavares junto, mas todos vão estar lá. É claro que se o pastor estiver passando lá com uma Ferrari e eu estiver correndo, ele vê que eu estou cansado, ele pode dar uma carona, que a Bíblia fala que é bom que ande dois. Só que vai ter pessoas que vai estar andando de patinete, e a gente tem que respeitar o limite das pessoas. Esse é o problema às vezes das pessoas. Eu vejo a pessoa lá se regenerando, não vejo uma mudança aparente que eu quero ver,
não é o que Deus vê, porque Deus já mudou o coração dela, e aí eu acho que a pessoa não está no Cristo, a pessoa não mudou, a pessoa não se regenerou. E a regeneração é vivificar, ela passar a ter o Espírito Santo e estar produzindo em Cristo. Eu entendo até assim, ó, que quando Jesus fala assim, vende como tu estás, que eu farei obra, assim, vende como tu está, que eu farei obra, é isso, a pessoa foi regenerada, ela vem como? Com vícios, Do jeito que... do jeito que ela fazia tudo errado. O Espírito Santo está lá, mostrando alguma coisa para ela, mas ela continua do mesmo jeito. Então quando ela vem, o que ela faz? Aí Deus agora vai trabalhar. Só que nós como igreja, o que a gente faz? Na igreja, se a pessoa por exemplo, se o cara é um traficante, a gente não vai querer lidar com isso. Se a pessoa é uma prostituta, não. Se a pessoa é uma afeminada, nós, igreja, fazemos distinção das pessoas. A palavra mais certa é essa, mas fazemos a acepção das pessoas. E a palavra de Deus em Tiago, ela diz que Deus não faz acepção de ninguém. Então ele manda desse jeito. Nós como igreja nós temos que ser acolhedor, que a Bíblia fala que a gente tem que ter um ministério fraterno, né? Eu não lembro que livro que fala, mas fala que a gente tem que ter um ministério fraterno, porque essas pessoas quando vêm desse jeito, a gente vai ter paciência, porque tem que ter paciência, certo? Porque a pessoa está cheia ela tem uma vida e agora vai ter um novo nascimento. Você pega a criança, quando ela nasce, é uma dificuldade, né? Ela chora na hora errada, ela faz sujeira na hora errada, quer comer na hora que todo mundo vai dormir, é um trabalho, né? Que às vezes tem que dividir marido com o pai, com a mãe, às vezes até com irmãos, porque é difícil cuidar da criança. E a gente, quando tem um novo nascimento, a gente vê como criança, e cheio de coisas erradas. Perfeito. Aí a gente, como igreja, a gente precisa abrir os olhos para isso. Para quem está nos assistindo, que até sabe do que a gente está falando, mas às vezes não atenta para isso. A paciência com aqueles que são novos convertidos. Porque quando a gente vai para uma igreja, a maioria das pessoas fala assim, olha, vamos para a igreja, o Tiago chama alguém para ir para a igreja. Aí o cara vai lá e fala, na igreja, a santidade pura, todo mundo doente, mas não é, meu. Na igreja é lugar de pessoas, o quê? Porque Jesus fala, eu vim para os doentes, certo? Eu vim para os doentes. Fazer um adendo, que é assim, as pessoas que não estão em Cristo, pessoas que estão lá fora, de repente é você que está ouvindo aí em casa, você fala assim, só vou para a presença de Deus depois que eu parar de fazer tal coisa, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo. Por quê? Ela acha que ela tem que se santificar primeiro para depois ir para a igreja, porque lá é um lugar santo. Aí o que acontece? Vira como se fosse uma regra e ela fica demorando, vira uma bola de neve, ela demora para ir, porque a gente não consegue se regenerar a si mesmo. A graça vem de Cristo, ou seja, a regeneração vem de Deus. Então eu preciso ir para a igreja para Ele me regenerar. É diferente. Então eu não posso ter esse pensamento de eu tenho que parar de fumar, tenho que parar de beber, tenho que parar de fazer um monte de coisa para ir para a igreja. E aqui na verdade você colocou numa posição diferente. A regeneração ela vem antes. Ela vem antes. Entendeu? Ela já faz parte da graça. Jesus, quando ele morre por nós, a graça já tem a regeneração, a reconciliação, o novo nascimento, tem a justificação, tudo já faz parte da graça. Então Jesus morreu por nós, então ele já nos agraciou. Porque é isso. Quem tem o Espírito Santo de Deus é agraciado. Eu quis dizer no sentido de, às vezes, a pessoa não tem a regeneração, mas ela vai até a igreja, né, no culto, ali ela vai receber o Espírito Santo, ela vai entender, ela vai ser renovada, ela vai ter o poder de Deus na vida dela para ser regenerada. Sim. Porque às vezes ela não consegue ser regenerada em casa, porque ela nunca ouviu a palavra, é a palavra que salva. Aí que tá. A nossa confusão é essa. O que você falou pode acontecer, você está lá, você é uma pessoa não regenerada, chega lá de repente, naquele dia Deus coloca e te regenera. Mas, geralmente, a regeneração ela vem quando você está fora. Porque quando o que a gente lê em Romanos 5, que ele está falando que a gente está em pecado, a gente está morto, que a gente é inimigo de Deus. Então, quer dizer, pode ser que eu esteja aqui hoje contra as coisas de Deus, e de repente Deus, não sei porquê, me elegeu e me regenera. Aí, a partir desse momento, eu vou começar a entender algumas coisas de forma diferente. Aí, é onde a gente começa a ir à busca de Deus, mesmo sem saber. E aí é onde que vem o novo nascimento. Perfeito. Né? Que é quando isso que você falou ficou legal. Você falou lá que você, de repente, você era contra um monte de coisa, depois você sentia a presença de Deus, do nada, você nem entendeu. Isso daí é o novo nascimento. Mas você já estava regenerado. O Espírito de Deus já estava e te levou a isso. Sim. Porque se a gente não tiver o Espírito de Deus, você pode fazer o culto mais avivado, você pode fazer a palavra mais bonita, mais gostosa, canções maravilhosas, a pessoa vai ficar cética, né?
Então, colocando um passo a passo, seria a primeira regeneração e após o novo nascimento. Isso. E o perigo que eu vejo no século XXI é que muitas vezes a igreja implanta nas pessoas uma ordem contrária. Implanta também um ativismo religioso. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa muda de fora para dentro e Jesus quer mudar de dentro para fora. E a pessoa, aí acontece como o Paulo falou, ela passa a terna, andar conforme a igreja e não tá A conversão tá. Eu vi uma vez uma pessoa que ela pegou é disco, né? Era um disco. Sim. LP, comprei. E tinha fotos das pessoas. E essas pessoas começaram a escrever convertido, não convertido, convertido. Aí eu peguei assim, qual que é a tua base dessa pessoa ser convertida ou não? Um era por causa do cabelo, achou que não era legal, então não era convertido. A outra, e outra, é assim, aparência. As pessoas já pensam. Às vezes a gente. Quem de nós aqui já não fez isso? Olhar uma pessoa toda tatuada e achar que o cara não é cristão. Né? E às vezes. Não é só tatuado, não. Às vezes é uma um forma de se exemplo, vestir, né? Isso. É um exemplo. Isso. É uma que eu lembrei, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente, como cristão, às vezes a gente tem muito. Né? Então, eu falo porque. Talvez é porque eu passei por isso. Eu fui num lugar onde eu vi um grupo de louvor, o cara cantava rap, e o cara tava todo tatuado. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, esse cara não é crente. O que esse cara tá fazendo aí? Eu passei o culto todo questionando. E ele cantando lá, tal, o pessoal cantando junto com ele, e eu lá só assim, né? Santarrão, né? Não, esse cara, meu Deus, como que pode? Aí esse cara foi descendo, ele tava com um palitozão assim, tal, um boné. Tudo contrário do que eu achava que era certo, que era santidade. Aí o cara veio, ele veio assim perto de mim, ele foi passando por todo mundo, ele chegou em mim assim, pôs a mão no meu ombro assim e me abraçou. Eu chorei que nem criança. O abraço que ele me deu, eu senti uma presença de Deus tão grande que depois eu fui o quê? Pro canto pedir perdão, chorar que nem criança. Porque a aparência dele, pra mim, ele não era santo. Mas logo que ele me abraçou, eu senti a presença de Deus. E para você sentir a presença de Deus em uma pessoa, só se houver a ação de Deus naquela vida. Aí por isso que às vezes eu falo de tatuado, mas que você falou, é muitas coisas. A maneira da pessoa falar, às vezes, né? Se uma pessoa se implora falando e ela fala algumas coisas que não deveria, com a colocação que não deveria. Então, a gente acha ela por falta de conhecimento ou por causa que ela está de patinete, ela não conseguiu transformar áreas da vida dela, ou como a fala, por exemplo, você olha palavras torpes, alguma coisa assim, fala, essa mulher não, esse homem, essa mulher, a gente não confia. Não dá muito não. Mas aí depois você vê ela realmente fazendo a obra de uma maneira tão espiritual, tão firme, tão fiel a Deus, tão bonita, que você fala, como que, né? Então, ou seja, eu aprendi no meu caminhar com Cristo, parar de olhar a aparência, parar de olhar o que as pessoas fazem e começar a olhar o que o Espírito Santo está fazendo no local. Porque eu tenho que parar de julgar, porque da mesma forma que eu julgo, eu vou ser julgado. E a gente tem mania de julgar tudo. A gente pode até colocar uma coisa aqui fora de que a gente está falando do anticristo. O anticristo não vai ser um cara simplório. O anticristo não vai ser um cara bobinho, vai ser um cara de aparência, falar muito bem, muito conhecedor, entendeu? Esse é o que vai vir, é onde um monte de gente olhando tanta sabedoria no cara, né, que vai achar que é sabedoria, e aí vai começar a ser Deus para educar. Entendeu? Então, não é nada. Às vezes, A né? gente pode usar até mesmo no Apocalipse, né? Senhor, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei. E ele vai falar, aparta-se de mim, malditos, que eu não te conheço. Mateus. Mateus, isso. Não foi mal. Antes de Apocalipse um pouco. Só um pouquinho. Não importa na edição. Não importa na edição. Ele fala, teu nome curei, teu nome profetizei. Ou seja, realmente profetizou, existiu uma profecia, existiu algo de Deus ali, e vai falar, aparta-se de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque Deus, ele usa, uma coisa né? que a gente pode deixar aqui como ensinamento é isso. Nem todo mundo que Deus usa vamos dizer com a palavra santo, né? É eleito de Deus. Porque assim, quando Deus usa alguém, é pela misericórdia daquele que está recebendo. Exatamente. Às vezes Deus não usa nem porque Ele quer usar a pessoa, é porque Ele quer alcançar o irmão que está do lado. Necessidade do momento. A Bíblia fala que em um versículo usa até o burro de Balaão para falar com ele, porque ele não dava ouvido a mais nada. Números 23. Aí Deus usou um burro.
E Deus tá usando muito burro na igreja, irmão. E a gente tá, oh Deus, a gente achando que o burro é perfeito, mas o perfeito... Tem muito jumento. Só ele. Tem muito jumentinho na igreja, aí sempre teve. E sempre vai ter, viu? Aí as pessoas vão se iludir achando que essas pessoas usadas assim, Isso. que eles são pessoas de Deus, e muitas vezes não são. Sim. Eu não vou falar placa porque a gente tenta usar ética. Mas quem já foi em certas denominações que quando você vê o pregador trazendo uma palavra e falando em línguas e pulando e correndo na igreja igual o Sonic, plantando bananeira, aquele tem poder, aquele é espiritual. Unção, é. E quando vem aquele que traz a palavra pura, a palavra sensata, às vezes é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus, faltou unção na palavra, faltou poder. É outra coisa que a gente podia fazer um estudo, porque esse negócio de unção é complicado. As pessoas interpretam a unção com uma diferença assim, erra muito, né? Dom, poder, unção. É o que nós falamos, os dons que está em 1 Coríntios 12 é para servir a igreja. Só que se não tiver ninguém da igreja em determinado lugar, Deus pega um ali, tá? Sim. E as pessoas acham que não. Não tem como. Mas a Deus usa, por quê? Por misericórdia daquele que precisa. Entendeu? Mas se em teu nome curei, em teu nome profetizei, então vamos deixar a profecia de lado. Em teu nome curei. Então quer dizer que a pessoa foi curada através do poder do nome de Cristo Jesus. E Deus vai falar, parta-se de mim, malditos, que eu não te conheço. Então não quer dizer que dons espirituais, milagres e maravilhas faz com que a pessoa seja de Deus. Ela foi usada por Deus. Agora, se ela é de Deus ou não, é ela com Deus, porque a salvação é individual. A gente precisa ver a prática da bondade, certo? A prática da misericórdia. A gente precisa ter isso, né? Ajudar mais aqueles que estão necessitados. Isso é evangelho. Sim. É o que Tiago fala. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que Deus reconhece. Porque a gente ajuda as pessoas. Assim, agora as pessoas acham que evangelho é os barulhos e tal, né? A gente até respeita quem faz isso. Eu mesmo, quantas vezes eu já fiz muito isso daí. Mas só que assim, a gente não pode achar que isso é o final. Não pode. Existe. Pode existir, porque é emotivo. Então tem pessoa que é emotiva, ela acaba entrando nessa também, sem problema nenhum. Só que assim, é que você falou, o final não é isso. A pessoa acha que, pronto, já era, o fim do evangelho. E muitas vezes ela deixa de viver o mais com Deus, tudo que Deus sempre ela, porque ela se limita no que a religião fala que acabou. Isso é extremamente perigoso. A Bíblia também fala bastante que Deus ele não olha a aparência, e sim o coração. Isso tem tudo a ver com a aparência, porque o religiosismo, o ativismo religioso, ele impõe o quê? Você tem que ter uma aparência boa. Se você tem uma boa aparência, você é crente, você é regenerado, você é salvo. Eu tenho uma visão assim, a lógica, vamos tentar se resumir. Lembra que eu falei que as pessoas têm aquela dúvida que se Deus existe ou não existe? Então vamos lá. Se eu chego hoje aqui com o Elon Musk, virou meu amigão, e ele traz uma maleta de R$1 milhão e dá na mão de cada um de vocês, qual é a reação que vocês vão ter? Limpo, doação, bonitinho, uma coisa legal. Qual é a reação que você vai ter, Paulo? Se eu vim com o Elon Musk, que R$1 milhão para ele é como se fosse dar R$1 para você, e ele te dá R$1 milhão, qual vai ser sua reação física naquele momento? Sorriso De alegria, né? Mas você vai chorar, você vai pular, vai gritar, vai correr, vai ligar para alguém, qual a sua reação? A gritar. Gritar. Qual seria a sua reação, Thiago? Mesmo, eu ia falar, esse cara é de Deus. Esse cara é de Deus, ainda não, vai falar. Você paizão, o que você fala? Eu ia dar um abraço, ia beijar ele até umas horas. Ia ficar... Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que saem correndo, chorando, tem pessoas que alucinam. Então assim, se te der R$1 milhão, você tem uma reação física, imagine você naquele momento receber algo muito melhor que R$1 milhão, que é o poder de Deus, você vê que Deus existe. Tirar toda a dúvida, você sentiu na tua pele, você sentiu nas suas entranhas o poder de Deus. Então você vai ter uma reação física. Umas vão pular, outras vão chorar, outras vão cair, outras vão correr. Vai ter uma reação física. Porém, se eu vim 30 dias seguidos com o Elon Musk, todo dia ele te der uma maleta com R$1 milhão, no 30º dia,
Você não vai mais pular, gritar, não vai correr, não vai chorar. Você vai apertar a mão dele e falar, obrigado mais uma vez, tudo bom, meu amigão? E já era, coisa mais simples. O que acontece é que quando você recebe o poder pela primeira vez, tem essa reação humana, sentimental, tem aquela reação, que é o do poder de Deus. E as pessoas começam a achar que aquilo é o poder de Deus e passam a fazer aquilo com frequência. E quando não faz, não tem poder de Deus. Mas não é. Muito forte. Então, é de Deus? É de Deus. Não estou falando que não é de Deus. Só que você tem que criar uma maturidade de saber que aquilo não é o poder de Deus. Amadurecendo no tempo, aí já a reação é diferente. Falar em línguas é gostoso? Maravilhoso. Dons espirituais é lindo? Lindíssimos. Usem. Porém, usem com sabedoria, usem com ordem, decência. O próprio apóstolo Paulo fala, acho que em Coríntios, vocês me corrigem se estiver errado, que ele fala que ele poderia falar em línguas o tempo todo, mas ele prefere falar 2, 3 Na palavras. verdade, ele fala assim, eu falo muito mais em língua que todos nós. Ele fala, eu falo mais que vocês. Pô. Prefiro falar algo entendível que vai edificar muito mais. E as pessoas acham que se eu colocar a mão no ombro do Tiago e começar a falar em línguas, e começar lá, Subaravassorianda, Shubabalahaus, estou edificando ele. Não, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Estou fazendo nada com ele. Esse é um outro tema que a gente podia entrar. Bem profundo também. E aí vai indo. Aí a regeneração está ficando de lado. Vamos lá, vamos voltar para você. Esse também tem Vamos regenerar o tema. Tem formas de entender dom de línguas, né? Que a Bíblia mostra 3 etapas. 3 formas de ser usado nos dons de língua. Se vocês quiserem antecipar, é só comprar o livro do Santos virar aqui, fazer uma propaganda para ele aqui, né? Que ele tem essa explicação e é muito boa. Patrocina. Ó, eu peguei aqui alguns versículos que falam sobre regeneração para a gente não ficar só na conversa. Tem um aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele está fazendo uma ação de graça, no caso Pedro, né? Uma ação de graça. Né? Ele fala assim: bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí você vê que assim, Pedro, ele está enaltecendo, ele está fazendo uma adoração a Deus, porque pela rica misericórdia dele, ele nos regenerou. A gente, às vezes, fala assim, né? Puxa vida, o Tiago era um cara tanto torto, tudo errado e tal, mas o Tiago começou a fazer umas coisas direitinho e tal, então Deus viu graça na vida dele e salvou ele. Mas se você for ver pelo que nós estamos explicando, não é isso. Ninguém merece a salvação, por quê? Depois eu vou até ler um para ver o que eu estou falando, é isso aí, né? Para a gente, lá como está mostrando, eu acho muito incrível no versículo 10, quando ele fala assim, que a gente era inimigo de Deus e recebeu essa salvação. Então, puxa vida, que mérito eu tenho? A gente tem vindo uma teologia meritória, né? Que o pessoal usa, que é assim, ó, você jejua, que Deus vai te dar isso. Você dá o dízimo, que Deus vai te dar isso. Você faz isso, ou aquilo outro. Coisas que a gente faz porque somos salvos. Porque a pessoa salva, ela vai... o resultado da salvação, e não precedendo a salvação. Justamente, falou tudo, é isso mesmo. Porque o que dá a entender é isso, né? Eu sou um cara de jejuar, eu jejuo muito, então Deus vai me salvar. Não. Eu só jejuo porque eu sou salvo. Eu sou batizado porque eu sou salvo. Eu faço bondade para as pessoas porque eu sou salvo. Então a gente não tem mérito nenhum. Entendeu? Não tem mérito nenhum. Então, quando a gente vê isso, nessa explicação que ele está tendo aqui, a gente estava lá, assim, no fundo do poço de pecado, de coisa errada. Aí Deus foi lá com a sua rica misericórdia e nos regenerou, certo? Para que a gente tenha uma viva esperança. Porque a gente tem esperança. Mas aqui, Pedro, ele é muito enfático, né? É uma viva esperança. É a esperança salvífica, no caso, né? A gente fala sobre a fé salvífica, o amor salvífico. Então aqui é uma esperança salvífica.
Não é só uma esperança de, sabe, eu vou trabalhar, porque eu tenho uma esperança de ter aquela casinha, que comprar aquela casinha, entendeu? Comprar aquilo melhorzinho para minha casa. É uma esperança, mas essa esperança viva que ele está falando é de salvação. É de salvação. Então, quem é regenerado, por isso que a gente vê muitos irmãos que estudam, eles falam que quem é salvo nunca pegará a sua salvação. Porque, assim, eu entendo por causa de uma forma assim, porque aquele que foi regenerado, ele vai chegar no final salvo. Esse daí é salvo. Agora, aquele que ele experimenta, porque você vê que Paulo mesmo, ele fala assim nas últimas cartas, ele fala assim que teve uns irmãos que conheceram, né, a graça, mas eles largaram ela. Então, assim, na verdade, esses caras nunca foram agraciados. É isso que é o problema. Porque quando você experimenta Deus trabalha na vida da gente, aí a gente passa a querer fazer as coisas que agradam a Deus. Sim. Quando a gente ouve as coisas de Deus, isso nos quebranta, sabe? A gente fica desesperado porque erramos. Você vê, a gente errava até mais, entendeu? Mas a gente tá nem aí. Agora hoje a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, sabe? Quando o Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, eu entendo assim que não é que Paulo pecava assim, sabe? De uma forma desvairada, não. É que alguma coisa que ele fazia, que às vezes as pessoas nem entendiam como erro, mas ele sabia que ele estava errado. Porque nossa mente, ela é problema, né? Quando a gente para e começa a pensar assim, viajar, às vezes vê umas coisas que a gente fala, opa, que é isso? Né? Então, eu entendo isso, que ele, dentro dessas dificuldades até internas, ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E a gente, às vezes, assim, a pessoa não regenerada, ele tem que, sabe, chutar o pau na barraca para ele falar, não, errei. Né? Às vezes humilha as pessoas. Você vê pessoas crentes, né, que humilham os irmãos, pessoas, pastores do altar, que às vezes humilham o diácono lá, porque o diácono fez uma coisa para ele. São tantas histórias que a gente tem que a gente poderia colocar como exemplo aqui, de pessoas que ela vai humilhar a pessoa. Então você fala, um cara desse aí não é salvo nunca. Porque os princípios de uma pessoa regenerada, que tem um novo nascimento, é o que está lá em Gálatas 5, quando fala acerca do fruto do Espírito Santo. Entendeu? Aí se a pessoa não tem domínio próprio, ela não é uma pessoa benevolente, não é uma pessoa que ama a Deus, que ama as pessoas, que tem paz com Deus, sabe? Se a pessoa não tem essas coisas, ela fala, tem muitos que falam ainda assim, olha, eu me converti, mas só que, ó, isso daqui, ó, Deus me perdoa, mas isso não dá. 5 minutos. Né? Isso não dá, né? Dá 5 minutos, Deus. Então, a pessoa, e a gente tem visto isso muito prático no meio dessa igreja. Eu queria dar uma acrescentada assim. Existem as pessoas que vai lá e fala mal do irmão, começa a denegrir, aí a pessoa ela fica oprimida e acaba às vezes até se afastando, não de Deus, estou falando se afastando de uma comunidade em si. Sim. Só que existe também o outro lado, existe a pessoa que se autopune, ela se oprime, ela mesma ela fica, não, se eu sou salvo e eu não posso me afastar e hoje eu estou fraco, então quer dizer que eu não fui salvo, então ela começa a duvidar de si mesma. E o inimigo fica martelando no ouvido dela, será que você foi salva mesmo? Fica lá trocando ideia, será que você foi salvo? Só que a gente tem que entender que se você pegar aqui todos os servos de Deus da Bíblia, todos os homens de Deus da Bíblia, você percebe que existiram homens de Deus que tiveram momentos de ficar numa caverna, tiveram momentos de ficar numa situação que aparentava que eles não estavam muito bem. Só que quando Deus vai lá e fala, eles ouvem o chamado de Deus. Você vê que não é aquela. Você vai lá e fala, a pessoa, não, eu estou bem onde eu estou, curtindo lá, como é que fala? Curtindo o mundinho dela, curtindo a depressão, curtindo, eu estou bem do jeito que eu estou. E aí Deus falando para ela sair, então aí sim tem um probleminha nela. Agora, se a pessoa entrou na caverna, ela está deprimida, ela aconteceu algum problema, ela não está bem, porque a vida é feita de altos e baixos, nós somos seres humanos, estamos num corpo corruptível. E a mente, ela é trabalhada de forma que a gente fica mal às vezes. Só que no momento que um homem de Deus, uma mulher de Deus, no momento que Deus usa uma forma, a Bíblia, uma forma de falar com aquela pessoa, ela tem que ouvir o chamado de Deus, porque ela é salva e ela já teve essa regeneração. Perfeito. Você vê, ó,
aqui no versículo 26, 23 do capítulo que a gente está falando de Pedro, ele tipo repete mais ou menos algumas coisas lá, mas ele dá uma ênfase aqui nisso que você está falando aí. Ele fala assim, ó, tende purificado a vossa, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Deixa eu ler essa versão aqui do 23, aí você fala, só para você ver a diferença que fala. Fala assim, ó, sendo de novo gerados. Aí começa, continua, não com semente corruptível, mas com sementes incorruptível. Mas aqui fala, sendo de novo gerados. Não é? Que é a mesma coisa do regenerado. Regenerado. Tipo, é só para ficar um entendimento que existe uma tradução que fala que é de novo gerado, porque é regenerado. Mesma coisa. Aí o que você estava falando sobre o erro, né? A gente, quando a gente recebe essa salvação, ele está falando aqui que é uma semente, que ela não é uma semente que ela permanece, que ela nos mantém. Então, quando a pessoa começa a errar, ela vai errar. Tem um João, eu vou ver se eu acho que eu estava separando uma parte que João fala na primeira carta dele, que assim, que aquele que vive em Cristo, ele não permanece em pecado, quer dizer, continua pecando, mas não é permanente. Que nem ele falou, a palavra é permanente, mas o pecado não. O pecado é momentos que você, sabe, é como o Paulo falou, a gente vive, assim, a palavra ensina que o pecado está dentro de nós. O pecado, que é aquela herança adâmica que a gente falou. Então, o pecado está em mim. Então, é assim, qualquer vacilinho que eu der, esse pecado age. Entendeu? Às vezes, vamos lá, tá, eu fui naquele culto maravilhoso, saí de lá, nossa, que graça, que bênção e tal. Aí se você vai passar na televisão lá, tá, aí você vê uma mulher com pouca roupa, isso aí pode te atrapalhar. Por quê? Mas só porque você vê uma mulher com pouca... Não, mas o pecado está dentro de mim. Então a gente tem que ser vigilante o tempo todo. A palavra de Deus fala que a gente tem que orar, a gente tem que vigiar e orar. Até para orar a gente tem que vigiar, tem que vigiar e orar. Então a gente tem que saber por onde a gente está passando, o que a gente está assistindo, o que a gente está olhando. As conversas, a palavra fala que a gente não pode estar em qualquer tipo de conversação. Porque todas essas coisas vai nos corrompendo. E tudo por mais que é isso, irmão, nós não somos super-homens. Nós temos a presença de Deus, mas o pecado está aqui. Eu acho que esse versículo aqui, vê se esses três aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. É esse? Não é esse não, mas esse cachorro. Esse daí está em João também, né? O que eu estou falando é 1 João 5,18. 5,18? Vamos lá, já estou aqui aberto já. 5,18, posso ler? Pode. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É isso? A minha versão fala assim, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. A sua falou que era mais... Era mais literalzinha, mais atual. Ela fala, ela bate o martelo como você não peca. Dá a impressão que você não peca nunca, mas aqui, a versão da que eu tenho aqui, ela fala assim, não vive em pecado. Que tem uma diferença, né? Tem, total. Quer dizer que nós pecamos. Porque isso que às vezes acontece, né? Lá não é crente, por que ele está fazendo isso? Porque o crente também peca. Ele dá os outros escorregões. Só que a gente entendendo isso, não é que a gente vai, sabe, começar a vacilar, não. A gente sabe que se a gente buscando, orando, sabe, tá participando das coisas de Deus, fazendo tudo que a palavra pede, a gente corre risco de escorregar. Agora se eu falar assim, mas se todo mundo pega, aí a gente vai cair de barriga. Ó, essa versão aqui tá assim, ó. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Quer dizer, fica mais... Eu troquei de Bíblia, Fica mais... Bate mais com o que está aqui, da que eu tenho.
Em resumo, então, pastor, como um cristão, por exemplo, o irmão que está nos assistindo agora, ele sabe, eu sou regenerado ou eu sou religioso? Ou é um degenerado? Ou degenerado? Como é que eu sei? O que eu sei? Você quer que a gente responda isso? Como que... Quer falar, Paulo? Fala, Paulo. Qual a diferença para ele saber se ele é religioso ou ele é... Vamos já falar salvo, né? Porque a regeneração a gente já entra na salvação. Sim. Ó, o meu entendimento é esse. Quando eu tenho preocupação com aquilo que a palavra está me ensinando, isso já é um indício de salvação. Se eu tenho, toda vez que, porque assim, ó, se você está errando e você está tranquilo, está errado. As intenções, porque também muitos pecados eles vêm pelas intenções. Você pode pegar homens aí na igreja que trabalha, ele faz um monte de coisa e ele faz, sabe? Mas a intenção dele é só que hip hop. Ele pode ajudar a calcaia inteiro, o cotinho inteiro, mas a intenção dele é hip hop, então quer dizer, ele está errado. Então a pessoa quando ela é religiosa, ela quer, assim, ela parece mais do que Deus, vamos dizer assim. Na verdade é isso, né? Ela parece mais que Deus. Ela Quer ela ser faz igual a serpente falou para Adão, olha, se você falou para Eva, na verdade, se você comer, você vai ser maior que Deus. É isso aí. E muitas vezes o ser humano ele parece que quer ser maior que Deus. Fazendo as Eu coisas. conheci um pastor que ele fala assim, ele fez um livro e ele fala muito sobre uma síndrome luciférica. E ele mostra 7 síndromes luciféricas. E uma delas é essa. Você querer ser mais que Deus. Quando a gente quer ser mais que Deus, porque Lúcifer lá no céu, pelo que a gente entende, Ele caiu porque ele queria ser mais. E aquilo que ele fez lá, a gente repete aqui na Terra. Muitas vezes. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo de Deus. A gente faz muita coisa. Você vê que Jesus estava com Pedro. Pedro foi o quê? Ele foi lá o que estava à frente da igreja depois que Jesus subiu aos céus. Mas Pedro levava a bronca de Jesus direto. Por quê? Porque ele tinha as manias luciféricas dele. Entendeu? Eu achei muito interessante esse estudo que ele deu. Ele ficou 8 horas passando o livro que ele escreveu no livro. E às 8 horas todo mundo ficou assim, ó, atento, porque mostrava. Eu mesmo vi tanto erro em mim que eu não pensava nunca. Entendeu? E nesse livro foi muito bom. Essa síndrome luciférica, que é o nome que ele deu, mas tem tudo a ver com o que ele estudou. Então, quando a pessoa ela é regenerada, ela pode fazer as coisas erradas, mas isso não vai ficar tranquilo na vida dela. Você pode ver que o cristão mesmo, você vê que esses heróis da fé que a Bíblia mostra, quase todos passaram por um momento de, como fala, de fragilidade. Depressão, né? Um momento depressivo. Sim. Por quê? Porque eles erravam também. Quando o Paulo falou ficava na montanha, eu falei assim, montanha, se fosse só isso, né? Você vê, Davi, olha o que Davi fez. Davi pegou vamos dizer assim, o soldado mais fiel que ele tinha, foi lá, o cara em lua de mel ainda, catou a mulher do cara, engravida ela, depois que ele viu que se enrolou, manda matar o cara. Isso é coisa de gente demoniado, né? Não é? Eu acho interessante que quando houve a queda, e após a queda, quando Caim ele mata Abel, aí Deus pergunta para Abel, Abel, onde você está? E depois Deus pergunta para Caim, onde está seu irmão? Aí Caim fala, por acaso sou eu, guardador do meu irmão? Então um indício de que a pessoa ainda não é regenerada é que ela não ama o seu irmão, ela não quer guardar o seu irmão. E é a primeira tarefa de Adão, enquanto ele ainda era a imagem semelhante de Deus, Deus falou, cuida e guarda. E após a queda Caim deixou de... Você vê que a gente tinha falado sobre Tiago, né? Que a verdadeira religião é aquela que cuida dos necessitados. Então, aí a gente vê que Abel, você matou seu irmão, cara. E não tá nem aí. O cara tá, sabe, secão diante de Deus. Ainda, bate de frente com Deus. Era pra ele estar lá, né? Lá, chorando, né? Matei meu irmão. Porque às vezes o cara faz uma coisa impensada, mas depois, né? Então, assim,
Aí você vê que a regeneração, dentro dessa pergunta que você fez, a regeneração ela faz você atentar às coisas de Deus. Exato. O verdadeiro evangelho é esse: cuidar dos necessitados. Exatamente. Aí entra lá naquilo que Jesus falou. Jesus, qual é o maior mandamento? Amarás o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Hoje... Não, é interessante que ele fala assim, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu Sim. sentimento, de toda a tua força. Não é só amar, mas você tem que ser assim, ó. Né? Tem que ser uma coisa, como a gente diz hoje, fervorosa. Tem que ser fervorosa. Então, alguém totalmente regenerado não é alguém que tem muitos dons, é alguém que tem muitos frutos, porque amor é um fruto, cuidar faz parte do amor, está muito ligado com o amar o próximo, e amor é um fruto. Então, como a gente percebe um cristão que vai chegar lá em Jesus no fim dos tempos, ele vai falar: eu te conheço, pode entrar. Não é aquele que tem dons, é aquele que ama. Isso aí. Só vou acrescentar algo. Claro. Não, eu coloquei ali, vamos ver. Só vou acrescentar algo. Amor faz parte do fruto, que o fruto são todos eles. Sim. Por isso fala que é o fruto, né? Faz parte do fruto. Na verdade, o fruto do Espírito, todos dependem. Por isso que é o fruto. É o fruto. São todos. São 9 itens que são não pode tirar nenhum Provar deles. de forma um fruto. Se você tirar um deles, Já você já não tem o fruto do Espírito. Já tem. Porque aí você falou assim, nós temos que pegar os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. é o único Aí fruto. tem todos os. É O 9? amor, mansidão, E por aí vai. são benignidade. interessantes. É outro estudo aí, ó. Aí é vários estudos. Tem Aí mais são estudos. vários estudos. Dá uma bela de uma série. Aí tem conversa, hein? É sério, isso mesmo que eu falei. É sério, tinha falado sério, sério. fazer vários estudos é uma série. É que você falou minissérie, ele quer uma série. É. Então, mas é uma grande série. Isso. A minha é pequena, tá? Então, para você que está aí nos ouvindo, você entendeu o que é regeneração. Então, nós vamos buscar em Deus aqui para a gente poder estar trazendo o próximo, né, dentro dessa série de graça, o estudo da soteriologia, a próxima que é a reconciliação, ou santificação, ou mesmo qualquer outro lá, o novo nascimento. Um desses três, a gente vai trazer eles e terminar com a justificação, para mostrar o que é ser agraciado. Tá? Hoje nós falamos um pouco, espero que você entendeu, e é isso aí. Vocês querem despedir? Deixar uma palavra, alguma coisa dentro do que nós falamos, só para... Amém, irmãos. Muito obrigado por você ter dado esse tempo para ouvir Deus falar. Porque aqui o nosso intuito não é eu quero falar. Deus, eu quero que você fale com o meu irmão. E é esse o nosso intuito, por isso que estamos. Amamos a sua vida, em nome de Jesus, irmão. Graça e paz, irmão. Que nós podemos, nós fizemos hoje aqui, não é uma discussão, mas é um bate-papo, onde nós conversamos sobre a regeneração e que, pelo menos para mim, assim, foi muito importante, e eu acredito que para vocês também pode tirar muitas dúvidas que vocês tinham. Amém, em nome de Jesus. Eu queria deixar para aqueles que são, sabe, que estão à frente de igreja, que estão trabalhando, pensar bem no que nós estamos falando aqui, porque às vezes a impressão é que aquele que não está na presença de Deus, ele está muito fora, mas às vezes nós estamos dentro da igreja e somos como fariseus, e nós fazemos as coisas para aquilo que agrada a nós. Só que assim, servir a Deus e as pessoas é entregar a vida para que essas pessoas possam ser beneficiadas. E às vezes a gente só faz se a gente receber. Então isso é jogo de interesse. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, ele faz e muitas vezes ninguém fica sabendo até do que ele fez. Mas é atentar mais. Esse mundo está necessitado, as pessoas estão precisando, e eu queria deixar assim, Tiago, uma coisa aqui interessante. Cristão, ele quer ajudar só cristão. A palavra de Deus fala ao próximo. Exato. Às vezes você está trabalhando do lado de uma pessoa que a fé dele é diferente da sua. Então, ele é a pessoa que você tem que amar e ajudar. Então fica essa rixa. Você é regenerado, você não vai fazer acepção de ninguém, nem de cristão e nem de quem não é cristão.
Amém? É isso aí. Mas aquele que crê